Sim. Já iniciou a gravação, doutor João? Então, vou passar. O primeiro caso é de relatoria do doutor Saad Maslum, o CIS-MPL 43-0699-0000-819/2022, dígito certo, número C, origem 29.0001, 024-1835-2022-06. Obrigado, doutora Tatiana. Então, eu passo a palavra ao nobre relator, doutor Saad Maslum. Por gentileza, doutor Saad. Esse caso tem sustentação oral, não? Não, tá, agora. Parece que não. Não, o arquivo. Ok. Já localizei aqui. Investigado Rodrigo Garcia, ex-governador do estado de São Paulo. Assunto: apuração de eventual conduta ímproba imputada ao então governador do estado de São Paulo. Está me ouvindo? Sim, sim, sim. Imputada ao então governador do estado de São Paulo em evento que teria ocorrido em 22 de outubro de 2022, no qual o representado teria promovido uma pizzada com o objetivo de promover campanha política dos candidatos a presidente da República e a governador do estado, em prédio público com dinheiro público. Trata-se de caso de competência originária do patrimônio público, apreciação da promoção de arquivamento. Trata-se de notícia de fato encaminhada pela assessoria eleitoral à digna Procuradoria-Geral de Justiça, relatando, aspas, na data de 20 de outubro de 2022, ocorreu no Palácio dos Bandeirantes uma pizzada, a convite do governador Rodrigo Garcia, um evento que visava campanha política do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, e a governador Tarcísio de Freitas, reunindo autoridades e prefeitos de mais de 100 cidades. O que causa espanto, ainda estou entre as aspas, segundo a representação da assessoria eleitoral. Nossa, o que causa espanto é a utilização do prédio público e possivelmente dinheiro público na realização deste evento visando a campanha política dos mesmos. Fecha aspas. O digno Procurador-Geral de Justiça determinou a realização de diligências preliminares, ensejando a juntada de informações e documentos, terminando por indeferir a representação. O resultado das diligências preliminares cuidaram de demonstrar que o evento mencionado ocorreu na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, utilizada como residência do governador do estado, em caráter privado e restrito a convidados. Segundo esclarecido, os custos do evento foram suportados pelo partido político ao qual é filiado, então, governador do estado, sem a utilização de recursos públicos ou utilização de serviços custeados pelo erário. Nesse sentido, a resposta ao ofício 329/22. Ressalta-se que a mesma questão foi submetida ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, representação especial 12630, relator o magistrado Regis de Castilho Barbosa Filho, que a julgou improcedente, merecendo destaque o seguinte trecho, aspas, ademais, consoante descortinado em sede de defesa pelo representado Rodrigo Garcia, este representado atualmente ocupa o cargo de governador do estado de São Paulo e ostenta domicílio na ala residencial do Palácio do Governo. Inexistem nos autos provas que indiquem qualquer sorte de custeio do evento por parte do erário, tampouco de qualquer espécie de transmissão do evento ou de divulgação capaz de conferir a ele caráter de propaganda eleitoral. Não se revelou, pois, qualquer lesão à isonomia dos candidatos decorrentes da utilização de imóvel público, porquanto o locus da reunião em voga não relevou qualquer projeção especial em favor de qualquer candidato. Consoante anotou a defesa, não houve qualquer captação de imagens do referido encontro, nem pela imprensa e nem pela própria campanha dos peticionários. A representante não foi capaz de trazer uma só notícia de que a campanha de Tarcísio teria alardeado o referido encontro,
que, como se vê, foi absolutamente reservado enquanto tomou lugar na residência do governador. E assim não o fez, porque não se tratou de um ato de campanha para captação de votos, porquanto se tratou de um encontro reservado, razão pela qual não há que se falar em infringência ao artigo 73, inciso 1º da Lei de Eleições. Em arremate, cumpre destacar que a causa de pedir ventilada na peça exordial circunscreve-se ao evento consistente na realização de jantar na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, não abrangendo de eventuais manifestações realizadas anterior ou posteriormente ao fato descrito na causa do pedir. Fecha aspas. Em suma, o evento referido se deu em caráter particular na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes e, considerando os elementos de convicção coligidos, realmente não há indicações de que o então governador do estado de São Paulo tenha praticado conduta dolosa e ofensiva a princípios constitucionais e administrativos, tampouco lesão ao erário ou enriquecimento ilícito. Como ressaltado na promoção de arquivamento, aspas, ainda que se examine a questão sob a ótica da improbidade administrativa, sob a alegação de violação a princípios constitucionais e administrativos, o fato é que a nova redação taxativa do artigo 11, modificado pela Lei nº 14.230, encerra a tipicidade de condutas que estão enquadradas em seus incisos, não mais existindo a possibilidade de prosseguimento de investigações de atos que puramente ofendam princípios constitucionais e administrativos. Enfim, não foram verificados indícios de atos dolosos que pudessem caracterizar enriquecimento ilícito de agente público na órbita de atuação originária da Procuradoria-Geral de Justiça, artigo 9º da Lei 8.429, nem mesmo que pudesse dar ensejo à lesão patrimonial erário, artigo 10, ou violação dolosa, por ação ou omissão, a princípios da administração pública. Nestas condições, voto pela homologação do arquivamento da notícia de fato. Esse é o voto, senhor presidente. Está sem som, senhor presidente. Doutor João. Peço perdão mais uma vez. Eu indago se devemos votar nominalmente ou em bloco, como alguém é contrário ao voto do doutor. Senhor presidente, eu queria fazer algumas considerações. Pois não, doutor. Eu já adianto que acompanho o brilhante voto lançado pelo eminente conselheiro Saad Maslum, porque entendo que esse feito precisa ter um desfecho. Mas quero aqui consignar que o Procurador-Geral de Justiça não tem atribuição para essa matéria. A imputação que recai sobre o governador é de violação ao artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504 de 97. É improbidade administrativa no âmbito eleitoral. E quem é competente para julgar essa matéria, de acordo com o que estabelece o artigo 96, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, é a Comissão de Juízes Auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral. Essa matéria foi submetida à Comissão de Juízes Auxiliares do TRE e houve o arquivamento. Então, a assessoria eleitoral do Procurador-Geral, ela não teria sequer que ter mandado essa matéria para ser novamente avaliada, desta feita pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, me parece que aqui esse encaminhamento foi indevido. Mas como é necessário que o feito ele tenha um desfecho, esse protocolado não pode permanecer em aberto, me parece que a proposta apresentada pelo eminente conselheiro Saad Maslum é uma proposta apropriada, consequente, mas fica aqui o registro que a Procuradoria, que a nossa assessoria eleitoral tem que tomar mais cuidado com a matéria que ela procede ao enfrentamento, porque a atribuição aqui não é, eu insisto, não é, do Procurador-Geral de Justiça, seria do Procurador Regional Eleitoral ou de eventuais membros do Ministério Público designados para atuação perante a Comissão de Juízes Auxiliares. Essa foi, inclusive, a razão pela qual essa matéria foi apreciada pelo juiz Regis, que é juiz de primeiro grau, designado para oficiar no Tribunal Regional Eleitoral. Então, fica aqui o meu registro, presidente.
Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Doutor Bonilha, né? Parece que levantou a mão. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Pois não. E eu quero aqui registrar que acompanho em gênero, número e grau a posição sustentada agora pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte. Ou seja, não competia ao Procurador-Geral de Justiça fazer análise de mérito nessa causa, porque compete ao Tribunal Regional Eleitoral provocado pelo Procurador Regional Eleitoral. Então, não só a assessoria eleitoral do Procurador-Geral equivocada e erroneamente encaminhou para o Procurador-Geral essa matéria, como também a decisão do Procurador-Geral deveria ser reportando-se a sua falta de competência para a apreciação desse tema, afeto que está ao direito eleitoral, portanto, não da alçada de Sua Excelência o Procurador-Geral. Muito embora eu concorde que esse procedimento deva sim ter um fecho, já que foi iniciado, me parece que a solução alvitrada pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte é mais adequada, reconhecendo-se que falece ao procurador-geral a competência para o exame da matéria de fundo, o exame de mérito. A decisão já havia sido decidida pelo juízo competente. Portanto, esse procedimento agora, sob reexame do Conselho, deve não só se reportar a ausência de competência do Procurador-Geral, como também a competência do Tribunal Regional Eleitoral, que já decidiu de forma definitiva esse tema. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Bonilha. Passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Eu iria me manifestar também desconhecendo essa particularidade eleitoral muito bem levantada pelo conselheiro da Ponte. Mas eu também entendo de forma ampla que ato praticado pelo então governador, ainda que durante a sua gestão, é de atribuição da Promotoria do Patrimônio Público e Social e não do Procurador-Geral de Justiça. Então, eu ia suscitar nesse sentido, antes de conhecer aí a questão particular levantada pelo conselheiro da Ponte. Mas eu entendo que o ato improbo praticado pelo governador durante a gestão, a partir do momento que ele cessa o exercício do cargo, é de atribuição da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público da capital. Neste caso, essa particularidade levantada pelo conselheiro da Ponte, por isso eu acompanho o excelente voto do conselheiro Saad. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Pois não, passo a palavra. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Apenas uma dúvida que surgiu, que se o procurador, se a alegação de que o Procurador-Geral de Justiça não tem atribuição para se manifestar, então não seria o caso de não conhecimento da matéria? O Conselho, não havendo a atribuição do Procurador-Geral, também não haveria atribuição desse Conselho para rever, eventualmente, o ato. De qualquer modo, como foi pelo indeferimento, talvez a solução apresentada pelo conselheiro relator Saad Manzlum seja a melhor, no sentido de convalidar o entendimento, mas, a rigor, não havendo atribuição, talvez fosse quase de não conhecimento da matéria. É nesse sentido que eu faço a ponderação. Muito obrigado, doutor Calil. Passo a palavra novamente ao doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu penso que realmente não era caso de encaminhar essa matéria à Procuradoria-Geral de Justiça. Mas a partir do momento que foi encaminhado, e o que é pior, pela assessoria eleitoral, não é? O procurador-geral faz o enfrentamento do tema e requer o arquivamento, me parece que aqui a melhor solução é a que foi dada pelo eminente conselheiro relator, doutor Saad Manzlum, não é? Nós temos que dar um desfecho a essa questão. E o desfecho seria, na verdade, no sentido de arquivar. Mas é importante aqui notar que eu insisto, a atribuição aqui é da Comissão de Juízes Auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral,
porque o ato de improbidade administrativa diz respeito à matéria de cunho eleitoral, e o artigo 73, inciso 1, ele é expresso nesse sentido, além de inúmeros precedentes do próprio TRE. Nós já tivemos governadores do estado, um ex-governador do estado que foi acusado de utilizar de um jato para fazer campanha eleitoral em favor de um postulante ao cargo de governador que por ele era apoiado. E o TRE apreciou e fez o enfrentamento dessa matéria. Mas, de qualquer modo, eu quero aqui deixar bem claro que, pelo meu voto, eu acompanho o doutor Saad, porque acho que precisa ser solucionado o problema, não é? Mas, tecnicamente, a matéria não seria da nossa atribuição. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Saad Maslum. Ouvi com bastante atenção as ponderações. Gostaria apenas de consignar o seguinte: a decisão de indeferimento do Procurador-Geral de Justiça é de 19 de dezembro de 2022. Então, diante do que foi colocado pelo eminente conselheiro Giuliotti, a atribuição era mesmo, dentro da perspectiva colocada pelo doutor Giuliotti, era mesmo do Procurador-Geral de Justiça. Ele era governador ainda, o senhor Rodrigo Garcia era ainda governador. Essa questão, né, já foi debatida, no mais, essa questão já foi debatida antes. Nesse caso específico, eu realmente tenho algumas dúvidas, porque me parece que não só a questão eleitoral, mas também a questão da improbidade, ela deve ser verificada, sobretudo porque, nesse caso específico, o desembargador aqui, o juiz eleitoral, ele disse que não há qualquer ilícito eleitoral. Então, assim, em princípio, é como se ele dissesse, daqui para nós não tem nada em âmbito eleitoral. Né? Será que ficou algo em improbidade? Quer dizer, então eu fiquei realmente nessa dúvida. Obviamente, eu me rendo à manifestação, ao entendimento do professor doutor Antônio Carlos da Ponte, mas eu entendi que, nesse caso específico, me parece que seria caso não só de análise por parte do procurador-geral, mas também deste conselho, sobretudo diante da manifestação prévia da Justiça Eleitoral, que já disse que ali não resta nada em âmbito eleitoral. Então, me parece que esse caso específico ele tenha algumas particularidades. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Eu devolvo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Calil gentilmente levantou a mão aqui a meu pedido. Né? Eu que gostaria de manifestar. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o eminente relator pelo brilho de seu voto, cumprimentar a todos aqueles que se manifestaram, manifestações pertinentes e muito elucidativas. Eu apenas aqui tenho, na linha do que o eminente conselheiro Calil falou, e sua excelência eminente relator agora também enfatizou, a dizer o seguinte, né, há uma matéria aí de cunho, efetivamente, como muito bem dito pelo doutor Ponte, que não toca à Procuradoria-Geral de Justiça, mas, de outra sorte, como disse o eminente relator, há também aspectos residuais que podem ser investigados e que devem ser investigados no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça. E é justamente em relação a esses aspectos residuais que a Procuradoria-Geral apreciou essa questão, assim como o eminente relator muito bem definiu em seu voto. Ou seja, né, há aí também uma visão mais holística de um eventual ato de improbidade que pode pespassar o âmbito estritamente eleitoral. E mesmo em face dessa possibilidade residual de uso de recursos públicos para um convescote, uso de recursos públicos para uma festa, se nós extrairmos daí o ambiente estritamente político, nós teríamos efetivamente, aí poderíamos ter residualmente um ato de improbidade, digamos, que extravasa o aspecto puramente eleitoral. E por esse âmago, por essa peculiar situação, né, sem aqui retirar a razão de ninguém que antes de mim se manifestou, que eu entendo que o procurador-geral, sim, ele deveria se debruçar sobre o caso, e em havendo esse indeferimento de representação ao poder revisional deste colegiado, muito bem exercido nos moldes também traçados no voto do eminente relator. Nesse sentido, então, senhor presidente, eu tomo a liberdade, desde logo, antecipar o meu voto, assim como os colegas já o fizeram, expressando o voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Montalvi.
Então, dando continuidade ao julgamento, eu passo a palavra ao nobre conselheiro Dr. Marco Antônio Ferreira Lima para seu voto. Presidente, muito embora eu entenda que essa questão, já que sendo uma questão que traga certa discussão quanto à competência em si considerada, teria sido muito melhor que ela já tivesse sido enfrentada pela digna assessoria eleitoral do seu procurador-geral, e com isso talvez já estabelecido esta competência, enfrentando com a devida maestria de quem, em tese, estaria mais bem preparado do que nós, despeito do conhecimento todo trazido pelo doutor Saad e pelo doutor da Ponte. Entretanto, a digna assessoria eleitoral não enfrentou a matéria. E como essa matéria não foi enfrentada devidamente no momento oportuno, acho que como bem colocou o conselheiro Ponte, independentemente desta questão quanto à competência, vou insistir, não ter sido objeto pela assessoria competente do digno procurador-geral, que poderia decidir em relação a esta ambiguidade, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Passo em seguida a palavra ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Marsura. Eu acompanho o excelente voto do relator, doutor Saad Maslum, a quem parabenizo. Parabenizo também a manifestação do doutor da Ponte e do nosso querido corregedor-geral, doutor Maltauri, que bem colocou a questão. Muito obrigado, doutor Jurandir. Em seguida, passo a palavra para seu voto ao doutor ilustre secretária, doutora Tatiana Vidiane Bicudo. Por gentileza, doutora Tatiana. Eu também acompanho o ilustre relator e parabenizo pela excelência do voto e acompanho também os esclarecimentos feitos pelo doutor Maltauri e os apontamentos dos demais. Muito obrigado, doutora Tatiana. Eu também acompanho o sempre bem fundamentado, sempre com conteúdo magnífico, doutor Saad Maslum. Acompanho seu voto e anuncio que, por unanimidade, foi aprovado o voto de Sua Excelência, doutor Saad Maslum. Doutor João, só pela ordem, o doutor Calil não proferiu o voto dele, ele só se manifestou, mas ele não votou ainda. Perdão. Então, eu devolvo a palavra ao doutor Antônio Calil, perdão. Não, eu também acho que, diante de tudo que foi dito, a melhor solução é a que foi adotada pelo ilustre relator. Então, acompanho integralmente o voto. Obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Então, agora sim, anuncio que, por unanimidade, por votação unânime, foi aprovado o brilhante voto do nobre relator, doutor Saad Maslum. Doutora Tatiana, qual é o próximo julgamento? Por gentileza. Na sequência, o julgamento é o CIS-MP 43069900000767/2022, dígito 8, número SEI de origem 29.0001.023.1999, 2022, dígito 89, da Subprocuradoria-Geral de Justiça. O relator é o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, para seu voto, eu passo a palavra ao nobre relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Eu vou retirar esse processo de pauta. Pois não, doutor Giuliotti, pois não. Doutora Tatiana, então, considerando que foi retirado a questão. Tá certo. Agora nós temos duas sustentações orais que não são do link sigiloso. Pois não. Passamos ao link sigiloso, se o doutor Maltauri nos permitir. Ele vai pedir para se ausentar, está pedindo aqui, e depois eu aviso, ele entra no link sigiloso. Pode ser, doutor João? Perfeito, sem dúvida. Então, colega, só desculpe, senhor, eu vou pedir licença então aos colegas, eu retorno então um oportuno tempo, e boa continuidade de sessão. Perfeito, doutor Maltauri, sem problema, tranquilo. Doutora Tatiana, qual seria a primeira sustentação oral?
A oral primeira é do doutor Marco Antônio da Silva. Eu não sei se ele já está presente. Eu consulto o Edson se ele já está na sala. Ainda não, doutor. Posso admitir aqui todas as pessoas? Queria chamá-lo, por favor? Sim. E esse caso, doutor João, é de relatoria do senhor. Então eu passo a presidência ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Muito obrigado. Então, vamos dar início, então. É o caso do doutor João Machado de Araújo Neto. É o processo SEI número 29.0001.0085.198/2020, dígito 11, da Promotoria de Justiça de Jacareí. Quem é o advogado ou advogada presente no caso? Doutor, na verdade, é o próprio representante, é o senhor Marco Antônio da Silva. O doutor Marco Antônio, advogado? Não, é o próprio representante. Acredito que ele não seja advogado. Ah, sim. Bom, eu passo então a palavra ao ilustre conselheiro relator, doutor João Machado de Araújo Neto, para sua manifestação, para o seu voto. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Senhor presidente e nobres conselheiros, inquérito civil, apuração acerca de eventual cumprimento de legislação que determina recuo mínimo entre bomba de combustíveis e calçadas pelo autoposto 7 Estrelas, localizado na confluência da Avenida São João e Avenida Santa Helena, na cidade de Jacareí. Este é o relatório, presidente. Eu gostaria de saber quem é o advogado presente, ou advogada presente, é a doutora Nathalie Fragoso, por acaso? Boa tarde. Doutor, é o próprio representante. É o senhor Marco Antônio da Silva. Ah, é o Marco Antônio. Certo. Então, eu passo a palavra para o senhor Marco Antônio da Silva para a sua manifestação. Senhor Marco Antônio, o senhor está sem som. Edson, ele continua na sala ou ele saiu? O senhor Marco Antônio está na sala, doutora. Mas aparentemente ele está com o microfone desligado. Aqui não. Pronto, agora o senhor está habilitado a falar, senhor Marco Antônio. O senhor está com a palavra. Obrigado pela apresentação, pela oportunidade de me apresentar, né? E nessa apresentação abordarei 4 irregularidades gravíssimas observadas no posto de combustíveis, objeto da instalação do inquérito civil ordenado 14.0309.000.75, que são calçada em frente às bombas de combustíveis e também no entorno do posto. Base de concreto com placa de preço de combustíveis, totem. Barreira de concreto em frente à rampa para cadeirantes. Faixa amarela que contorna toda a extensão do posto. Calçada. Este posto de combustíveis foi instalado no início da década de 1970. A calçada que contornava esse posto tinha uma inclinação de 2%. Espertamente, o dono do posto, quando a instalação do mesmo, alterou a inclinação dessa calçada justamente no trecho que contornava a esquina,
e a transformou num plano inclinado para facilitar o acesso dos veículos às bombas que estavam voltadas para a calçada, para serem abastecidas. Durante 50 anos, até dezembro de 2020, essa calçada foi utilizada como área de abastecimento de veículos, como mostram as fotos anexadas nesse inquérito. Durante todo esse período, nenhuma administração pública que passou pela cidade tomou quaisquer providências para proibir total ilegalidade. Os pedestres tinham 3 alternativas para contornar esta esquina: passar por dentro do posto, passar por entre os carros sendo abastecidos, passar pela avenida com risco de serem atropelados. Tanto a calçada, nesse trecho, como em toda a sua extensão, na entrada e na saída do posto, apresenta uma inclinação muito superior a 3%, que é o máximo permitido pela NBR 9050. É uma recomendação da NBR 9050 e essa inclinação de 3% é especialmente necessária para o conforto e segurança dos cadeirantes. Existem 2 rampas para cadeirantes nas extremidades desta calçada. Em arquivo anexo, uma foto mostra a importância dessa inclinação para os cadeirantes. No seu parecer, o técnico do CAEX não fez nenhuma referência à inclinação dessa calçada. Deveria sim provar com uma medição ou cálculo e apresentar números para provar que a inclinação atual desta calçada atende à referida norma. A omissão do CAEX em deixar de citar, no seu parecer, a inclinação dessa calçada é gravíssima, devido à importância da mesma para os pedestres, e ser um dos tópicos mais importantes da nossa denúncia. Segundo item, base de concreto com placa. A base de concreto com placa, com preço de combustíveis, foi instalada no meio de uma calçada pública, depois que a promotora, em exercício na época, determinou que o posto estaria proibido de utilizar essa calçada como área de abastecimento de veículos. Este equipamento está prejudicando perigosamente a visão dos pedestres, em especial os cadeirantes, ao atravessar a avenida, bem como a visão dos condutores de veículos ao fazer a conversão à esquerda. Esta instalação, inclusive as grades, está em total desacordo com o Decreto Municipal 742, de 17 de abril de 2019, no qual o artigo 5, capítulo 1, tem a seguinte redação: para garantir a segurança dos pedestres nas travessias e dos condutores de automóvel nas conversões, as esquinas deverão estar livres de interferências visuais ou físicas, até a distância de 5 metros a partir do bordo de alinhamento da via transversal. O técnico GAEX ignorou essa situação gravíssima de baixa visibilidade, tanto para os pedestres como para os condutores de veículos. O arquivo com foto, mostrando como uma esquina deve ser, para se enquadrar dentro do artigo citado, está anexada no inquérito. Barreira de concreto em frente à rampa para cadeirantes. A barreira de concreto que está em frente à rampa de acesso para cadeirantes está a apenas 75 centímetros do início desta rampa em relação à barreira. A NBR 9050 determina que essa distância seja no mínimo de 1,20 m, em casos excepcionais poderá ser de 90 centímetros. Esse não é um caso excepcional, visto que a barreira não faz parte do mobiliário. Ela foi instalada nessa calçada recentemente, está preparada para receber uma nova placa. A diferença entre o espaço exigido pela norma NBR 9050 e o espaço medido é tão grande que nem precisaria de uma trena para perceber a irregularidade. Essa diferença de 50 centímetros não é pequena e corresponde ao dobro da largura de uma folha A4 mais 8 centímetros. Essa distância é importante para que o cadeirante possa fazer uma rotação da sua cadeira para a esquerda ou direita, com foto mostrando essa dimensão e desenho de uma cadeira de roda está anexado a esse inquérito. O técnico do CAEX ignorou essa situação, essa irregularidade no seu parecer. Faixa amarela que contorna o posto. Esta faixa amarela foi pintada em 2016
pelo Departamento de Trânsito da época e dividiu a calçada em duas partes, uma para o posto e outra para os pedestres. Esta faixa foi pintada depois que solicitamos providências para proibir a utilização desta calçada como área de abastecimento e que a mesma fosse readequada. Não fomos atendidos nessa solicitação. Independentemente de uma calçada ter uma largura superior a 1,20 m, não significa que o poder público possa doar espaço restante em benefício de uma empresa privada. Neste caso, o posto de combustíveis. A prioridade deve ser sempre dos pedestres. Esta calçada sempre teve a largura de 1,80 m. Ou seja, o posto ganhou 60 centímetros. Outro argumento para justificar a retirada desta faixa está na decisão da promotora, que proibiu a utilização da calçada em frente às bombas de combustíveis em atendimento à nossa solicitação, que ensejou a instalação da RC que antecedeu esse inquérito. O entendimento dessa promotora deve ser aceito também como argumento para a retirada da faixa amarela, pois trata-se da mesma calçada. Essa faixa amarela estabeleceu ilegalmente o novo limite na área de abastecimento desse posto. E agora, a parte subtraída dos pedestres está sendo usada como área de abastecimento de veículos. Arquivo com foto mostrando essa situação está anexado a esse inquérito. O técnico do CAEX ignorou completamente esta irregularidade. Pelos argumentos e provas apresentadas nesse inquérito, restou provado que o parecer do técnico do CAEX, que embasou a decisão do Dr. Fábio Antônio Xavier de Moraes, promotor titular da 7ª Promotoria de Justiça de Jacareí, de arquivar esse inquérito, revelou-se omisso, inconsistente e negligente, pois ignorou irregularidades importantes citadas em nossa denúncia e comprovada com normas apresentadas. Diante do exposto, solicitamos a este egrégio Conselho Superior do Ministério Público que decida pelo desarquivamento desse inquérito e que nossas solicitações sejam atendidas como relataremos a seguir. Primeiro, intimar diretamente os proprietários desse posto para que realizem a readequação dessa calçada, em toda a sua extensão, obedecendo às normas da NBR 9050-2020 e os artigos do Decreto Municipal 742, de 17 de abril de 2019, relacionada a essa esquina, e a calçada com a utilização de elementos táteis no piso para orientação de pedestres com deficiência visual. Afinal, esta calçada foi totalmente desfigurada pelos proprietários do posto e, portanto, eles são responsáveis por esta readequação. A readequação total dessa calçada, nesses termos, não deve ser analisada apenas do ponto de vista de corrigir as irregularidades do passado, que desrespeitaram normas técnicas brasileiras e o Decreto Municipal 742. Deve ser vista também como uma indenização e uma reparação moral em favor dos pedestres que tiveram seu direito a uma calçada plena e segura para a sua mobilidade diária cerceado, violado durante 50 anos, senhores, meio século, em benefício desse posto, que com certeza esse benefício se traduziu em importante aumento do seu faturamento. Os proprietários também devem ser intimados a retirar imediatamente a base de concreto com a placa de preço de combustíveis, a barreira de concreto em frente à rampa de cadeirante e a faixa amarela. Essas irregularidades já foram devidamente comprovadas e não é necessário mais nenhum laudo técnico em inspeção para concretizar essas retiradas. Pedimos também que esta readequação total da calçada seja feita respeitando as dimensões do terreno registrado no cartório de registro de imóveis, para evitar irregularidades, e que um topógrafo seja indicado para confirmar tais dimensões do terreno do posto. Pedimos também, esse é um caso importante que deve ser colocado para esse egrégio conselho. Pedimos também que a administração pública fique fora desse inquérito,
se o mesmo for desarquivado pelas seguintes razões. Esta administração, bem como as administrações anteriores, não tomou nenhuma providência para proibir as irregularidades denunciadas. Fizemos solicitações por escrito ao prefeito, ao secretário de Mobilidade Urbana, ao diretor de trânsito, ao departamento de postura e não fomos atendidos. Desta forma, está provado que a atual administração se colocou como advogada de defesa dos interesses do posto em detrimento dos interesses dos cidadãos pedestres. Portanto, deve ser considerada suspeita, não apenas por esse denunciante, mas também pelo Ministério Público. Termino esta minha redação. Espero que eu tenha sido bem claro, bem objetivo, citando uma frase importante, do excelentíssimo doutor Marco Aurélio Melo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos vivendo tempos estranhos. É isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, senhor Marco Antônio. Eu devolvo agora a palavra ao excelentíssimo conselheiro, doutor João Machado de Araújo Neto, para proferir o seu voto. Doutor João, o som. Perdão. Muito obrigado, senhor presidente, e dando prosseguimento, então, à leitura do voto. O Centro de Apoio à Execução, CAEX, do MP, mediante elaboração de parecer técnico, concluiu que as obras necessárias à adequação urbanística do estabelecimento comercial foram completamente executadas seguindo a legislação pertinente, ID 8811327. O município de Jacareí, outro sim, atestou a regularidade do estabelecimento comercial representado. IDs 6734857 e 7771517. Suficiência das informações apresentadas e medidas adotadas. Desnecessidade de novas providências ministeriais no momento, ressalvada a reabertura do procedimento, caso sobrevenham novos elementos de convicção. Arquivamento mantido por seus próprios fundamentos, diante do caso concreto. Homologação. Voto, então, pela homologação, senhor presidente. Muito obrigado, doutor João. Então, agora, pela ordem, eu passo a palavra para o conselheiro, doutor Bonilha, para o seu voto. Senhor presidente. Pois não, doutor Salles. Se me permite, não sei se o doutor Bonilha... posso manifestar, doutor Bonilha? Claro que sim. E, na verdade, eu queria pedir vista. Eu ouvi com bastante atenção, excelente voto, doutor João Machado, ouvi também a explanação do senhor Marco Antônio. Essas questões envolvendo mobilidade, não é? Elas realmente são bastante preocupantes e eu tenho certeza que o doutor João Machado deu a melhor decisão, mas eu fiquei na dúvida em alguns aspectos que eu mesmo gostaria de verificar. Então, com todas as vênias, eu gostaria de pedir vista dos autos. Pois não, doutor Sade. Então, vista concedida, né? E eu declaro, então, encerrado esse julgamento, que vai ser postergado, na verdade, né? O processo vai agora com vista para o doutor conselheiro, doutor Saad Maslum, e deverá retornar após o seu voto. Muito obrigado. Agradeço a participação do representante, senhor Marco Antônio, e, na sequência, devolvo a palavra ao senhor presidente, conselheiro doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado, doutor Jurandir Norberto Marsura. Então, dando prosseguimento, eu indago a nobre secretária, doutora Tatiana Bicudo, qual o próximo julgamento a ser apreciado. O próximo julgamento, com pedido de sustentação, é o número MP
14.05.22.0000.224/2022, dígito 1, número C, 29.0001.0024.361/2023, dígito 03, Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital. As participantes são a doutora Nathalie Fragoso e Ana Valéria Fernandes e doutora Júlia Ruiz. Parte interessada, Jus Brasil com BR, empresa Gosmen Soluções para Internet Limitada, Jus Brasil. Relator é o doutor Saad Maslum. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao nobre relator, doutor Saad Maslum. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer a leitura do relatório, então devolvo a palavra a Vossa Excelência para as sustentações orais. O recorrente é Gosmen Soluções para a Internet Limitada, conhecida como Jus Brasil. Trata-se de inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar possível descumprimento ao artigo 143 do Estatuto da Criança e Adolescente e prática da infração administrativa prevista no artigo 247 do mesmo diploma legal pelo site jusbrasil.com.br, ao identificar adolescente a quem se atribui prática de infração de ato infracional, possível configuração da infração administrativa prevista no artigo 247 do ECA. Inconformada, recorre Jus Brasil, em resumo, alegando que apenas disponibiliza informações de sites dos tribunais brasileiros e indexa e organiza essas informações, não criando conteúdos. Argumenta que o responsável pela divulgação foi o Tribunal de Justiça de São Paulo. Refere que as práticas informacionais do órgão responsável foram tratadas como públicas e assim disponibilizadas. Aduz que, aspas, informação equivocadamente publicizada pelo tribunal foi capturada pela ferramenta de coleta desenhada e aperfeiçoada para alcançar apenas informações públicas, fecha aspas. Argumenta também a recorrente que age de boa-fé. Além disso, alega que é, aspas, tecnicamente inviável e ineficiente para o provedor de aplicações realizar filtro prévio para identificar e remover documentos eventualmente infringentes. Tanto porque não tem base de referência para a verificação de associação de conteúdo jurídico a crianças e adolescentes, fecha aspas. Alega que, em casos semelhantes, a jurisprudência dominante é no sentido de vedar a condenação de ferramentas de busca a criar filtros prévios de conteúdo. A digna Promotoria de Justiça, em seu respeitável despacho de sustentação, manteve sua decisão. É o relatório. Muito obrigado, doutor Saad. Eu indago se será a doutora Ana Valéria ou a doutora Nathalie que fará a sustentação. Doutora Nathalie? Sim, Nathalie Fragoso, isso mesmo. Pois não. Então, passo a palavra à nobre advogada, a doutora Nathalie Fragoso, por gentileza. Muito obrigada, senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros. Bom, estamos aqui hoje, né, represento a Jus Brasil, empresa cujo nome oficial é Gosmen Soluções de Internet, e eu gostaria de apresentar muito brevemente as razões do recurso administrativo, né, apresentado pelo Jus Brasil, diante da portaria de instauração do inquérito 83 de 2022, que foi instaurado pela 15ª Promotoria de Justiça de Infância e Juventude da Capital. E é um inquérito, enfim, se trata de um inquérito administrativo, como disse o nobre senhor relator, dirigido à investigação, à apuração de eventual violação aos artigos 143 e 247 do ECA. O artigo 143, como os senhores sabem, veda a divulgação, né, de dados, informações, documentos e imagens relacionados ou referidos a adolescentes a quem se atribui a prática de ato infracional, e o 247 apresenta e estabelece ali a infração tipo administrativo e prevê uma sanção para aquele que disponibiliza, para aquele que divulga os dados, o documento, a imagem de adolescente a quem se imputa a prática de ato infracional. Já adianto que o Jus Brasil pede que o recurso seja, que o inquérito civil seja arquivado, e o faz porque não enxerga justa causa para sua instauração. Já explico sumariamente, né? Os dados referidos foram e, nesse momento, estão disponibilizados no Diário Oficial e no repositório de jurisprudência do Tribunal.
Eu passo agora a sustentação, que farei em 3 pontos. Primeiro, gostaria de caracterizar muito brevemente a atividade do Jus Brasil, as razões porque não se pode imputar a divulgação desses dados à empresa. Depois, passo para o regime de responsabilidade aplicável a esse caso, aplicável à empresa, né, como provedor de uma ferramenta de busca de informações de relevância jurídica. E, finalmente, eu gostaria de tratar e apresentar para os senhores o protocolo de diligência devida que já está e sempre esteve em emprego, em uso pela empresa Jus Brasil. Então, inicialmente, tratando da atividade do Jus Brasil, das razões por que não se pode imputar essa divulgação à empresa. O Jus Brasil é uma ferramenta de busca de informação de relevância jurídica. O que faz a empresa em sua atividade? Ela disponibiliza em seu site um acesso facilitado a acervos virtuais de jurisprudência de todos os tribunais do país, de todos os diários oficiais e outras mídias especializadas. O que ela faz, portanto, é viabilizar um espaço em que a busca por palavra-chave por um usuário é viabilizada e, através dela, encontra, né, esse usuário é capaz de encontrar num clique só, num só sítio eletrônico, ao invés, né, de buscar nos diferentes sítios, acessar os diferentes sistemas, ao invés de dispersar, consultar diferentes diários, num só site é possível de, inserido uma palavra-chave, acessar os documentos públicos que correspondem àquela palavra-chave nas fontes, como eu disse, de relevância jurídica, que são também públicas. O Jus Brasil, portanto, mais uma vez, trata apenas informações consideradas, tratadas como públicas. Ele se ampara nessa legítima expectativa de que a informação que é tratada como pública pelo poder público, assim o é, porque ela de fato é pública, não está efetivamente protegida por sigilo. E essa efetivamente é a regra, né? Quando a gente fala de publicações de atos oficiais, da publicação de documentos e decisões relacionadas a processos judiciais. Mas isso, infelizmente, nem sempre é aplicado com a devida correção, com a devida precisão. O Jus Brasil funda a sua operação no princípio constitucional de publicidade dos atos processuais e busca assegurar nessa operação o seu equilíbrio com outros direitos fundamentais, entre os quais estão a proteção de dados pessoais. Localizar e indexar informações públicas, portanto, não é vedado por lei, é, aliás, é amparado por lei, e nem consubstancia em si, não constitui em si um risco ilícito, né? Mais uma vez, o Jus Brasil parte dessa legítima expectativa de conformidade das práticas informacionais do poder público, em geral, e do poder judiciário, em particular, e trata apenas informações consideradas públicas por esses órgãos, que são as fontes, que são os controladores desses dados pessoais. É por isso que nós insistimos no recurso que o Jus Brasil não tornou a informação pública, ele não realizou o tipo administrativo do artigo 247 do ECA. A informação que foi equivocadamente publicizada pelo tribunal foi capturada por uma ferramenta de coleta que é desenhada e aperfeiçoada para alcançar apenas informações públicas. Ela é dirigida para bases públicas, ela é dirigida para fontes que divulgam informações públicas. Por isso que a gente diz que o Jus Brasil não divulgou, ele não tornou pública, ou seja, não divulgou no sentido que empresta o 247 um conteúdo protegido por sigilo. Ele empregou seus esforços de coleta, né, dirigidas a essas bases que, em regra, oferecem ao público acesso a dados públicos e se ampara de boa fé nessa premissa de que os controladores de dados, de alguma maneira, adequaram suas práticas informacionais para proteger sigilo, para proteger a privacidade dos jurisdicionados. Finalmente, para encerrar esse primeiro bloco e para demonstrar, né, que não é o Jus Brasil quem dá causa a essa exposição dos dados do adolescente que ensejaram a instauração do inquérito, nós, né, juntamos enfim, inserimos no corpo da peça e juntamos como anexo ao recurso as informações que demonstram, mas isso pode ser também verificado por qualquer dos senhores, que esses dados, né, por cuja divulgação o Jus Brasil talvez pudesse ser responsabilizado
continuam disponíveis para qualquer usuário da internet. Continuam disponíveis no Diário Oficial, continuam disponíveis no site dos Tribunais de Justiça. No Jus Brasil não está mais, porque desde que houve a notícia, desde que o Jus Brasil recebeu a notícia de que havia o conteúdo relacionado a adolescente em seu site, desindexou aquela informação, ou seja, deixou de viabilizar o acesso àquela informação pública através do seu site. Isso é, num certo sentido, ineficiente, porque essa informação ainda está disponível. Qualquer usuário ainda pode acessar uma informação relacionada a um adolescente a quem se imputa, né, a quem se atribui a prática de um ato infracional. Eu passo, então, à segunda parte, né, dessa sustentação, que é basicamente o regime de responsabilidade aplicável ao caso, né? Um buscador de internet, um provedor de uma ferramenta de pesquisa, ele viabiliza, já tratamos disso, a busca por palavras-chave e a visualização de documentos que são disponibilizados por terceiros. Né? Isso acontece para os buscadores em geral, esses que, né, auxiliam, viabilizam a navegação na internet, para todos os sites, somos todos usuários, de certa maneira. E isso também é verdade para os buscadores que têm como escopo determinado, né, limitado, as informações de relevância jurídica, como é o caso do Jus Brasil. Sendo assim, essa ferramenta ela não promove publicações, ela não apresenta publicações ativamente. Ela apresenta os resultados de pesquisa públicos em resposta a essa palavra-chave inserida pelo usuário. De um lado tem o usuário dizendo o que quer achar, do outro tem os órgãos públicos disponibilizando aquilo que consideram público, né, disponibilizando aquilo que julgam ser direito dos titulares de dados, dos cidadãos em geral, acessar. O Jus Brasil está aqui no meio facilitando o acesso, promovendo essa indexação. O regime de responsabilidade aplicável a esses atores é o regime de responsabilidade que está colocado ali no artigo 19 do Marco Civil da Internet, né, que prevê uma forma de responsabilização de natureza subjetiva, né, e vinculada ali, dependente da determinação judicial de remoção do conteúdo. Ou seja, um provedor, né, um intermediário, no caso, um provedor de aplicações de internet, só poderá ser responsabilizado por conteúdo de terceiro, se e quando, tendo sido notificado de uma ordem judicial que indique, né, determine a remoção de um conteúdo infringente e deixar de fazê-lo. Ou seja, recebeu a ordem judicial, não indisponibilizou, passa ao provedor de aplicação, ainda que não tenha nada a ver com a produção daquele documento, a ser também responsável por ele. Esse, como eu já compartilhei com os senhores, não foi o caso. O Jus Brasil indisponibilizou o conteúdo imediatamente, mas sustentamos aqui como é, assim, né, como é absolutamente consensuado pela jurisprudência no Tribunal de Justiça, no STJ, é a regra de responsabilização de provedores de busca e outros provedores de aplicação que ocupam esse lugar de intermediário diante, né, de conteúdo postado de responsabilidade de terceiro. E aí eu chego finalmente no último ponto da sustentação dessa fala, que é o ponto concernente ao protocolo de diligência devida já adotado. O Jus Brasil, como nós dissemos agora há pouco, desenvolve uma atividade que não só é lícita, como está amparada em princípios constitucionais, né? Estamos levando adiante uma atividade que se funda na publicidade dos atos processuais e que, de certa maneira não, emprega ferramentas que estão dirigidas para esse escopo específico, ou seja, viabilizar um acesso facilitado àquilo a que os cidadãos têm acesso, em geral, já têm acesso, já teriam acesso de toda maneira, só com mais dificuldade, com menos rapidez. E por que o Jus Brasil faz isso? Para mitigar, né, enfim, para realizar o direito, para desenvolver sua atividade. Segundo ponto, né, Jus Brasil não ofereceu, como a gente já comentou, resistência à pretensão de indisponibilização do conteúdo. Assim que notificado, removeu o conteúdo prontamente. E fez isso para evitar qualquer risco associado ao processamento de dados que está implicado no seu modelo de negócios.
O Jus Brasil, ele tem um protocolo já em andamento de diligência devida baseada em riscos. Esse protocolo compreende o desenvolvimento e aperfeiçoamento de softwares e ferramentas de coleta que se concentram em informações públicas. Dirige esses esforços institucionais, organizacionais, para coletas e bases e fontes de informações públicas apenas. 2, o Jus Brasil disponibiliza canais de notificação de conteúdo infringente, seja qual for esse conteúdo. Então, seja infringente porque está em desacordo com alguma norma que protege privacidade, alguma norma que determina sigilo, alguma outra norma de interesse público, qualquer espécie de infringência pode ser notificada por qualquer usuário de maneira facilitada, e isso enseja uma resposta ágil do Jus Brasil para contornar essa situação. 3, o Jus Brasil dedica esforços humanos e computacionais à imediata correção de informações divulgadas de maneira indevida pelos tribunais, que foi o que aconteceu nesse caso também. E 4, o Jus Brasil, para reduzir e mitigar os riscos associados, né, ao acesso de autos, por exemplo, limita o acesso ao conteúdo integral de peças que estão dentro de autos públicos a advogados com OAB verificada envolvidos no processo. Então, o acesso amplo a qualquer documento, enfim, a decisões, por exemplo, ele está limitado a alguns documentos que estão nos autos. O acesso integral aos autos, ele é limitado a advogados com OAB verificada e os envolvidos no processo. Um filtro prévio, como o eminente senhor relator trouxe, além de tecnicamente inviável, seria ineficiente. E eu explico por quê. Um filtro prévio implicaria, de partida, o tratamento de dados de crianças e adolescentes, que é um risco que o Jus Brasil busca evitar, não? Um risco que o Jus Brasil, inclusive, não aceita correr, e é por isso que não trata dados sigilosos, trata apenas informações públicas, ou seja, o Jus Brasil não só não busca tratar dados de crianças e adolescentes, como o Jus Brasil toma providências para evitar, dirigindo seus esforços de coleta para fontes de informações públicas apenas. Fazer esse filtro antes demandaria que o Jus Brasil tivesse essa base de referência para fazer esse batimento, para fazer essa verificação, ou seja, implicaria um risco para a proteção. Né? Eu busco proteger criando um novo risco para aqueles sujeitos de dados que, em tese, né, são fruto da minha preocupação protetiva. Então, esse filtro prévio seria inviável. E, além disso, seria ineficiente, porque como no presente caso, e a última vez que eu repito isso, eu peço, inclusive, desculpas pela redundância, como nesse caso, a desindexação no site do Jus Brasil não foi capaz de proteger os interesses do adolescente. A adolescente continua exposta, porque essas informações que foram visualizadas são informações que continuam disponíveis para qualquer usuário da internet, nos diários oficiais, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, mais uma vez, reforço, o pedido do Jus Brasil é no sentido de que seja arquivado o inquérito, porque não há justa causa para sua instauração. A ação aqui se imputa ao Jus Brasil, não pode ser imputada ao Jus Brasil, porque é um fato de terceiro, no caso do Poder Judiciário, porque o Jus Brasil desenvolve uma atividade ilícita, adotando um protocolo de diligência devida baseado em riscos, porque o Jus Brasil já promoveu, né, no limite da sua capacidade técnica e naquilo que lhe compete, a proteção dos interesses que estão em questão, e porque o risco, né, porque a conduta que gera a violação, né, que desperta o interesse, o legítimo interesse da promotoria de infância, ela é uma conduta que precisa ser, enfim, localizada onde efetivamente existe, né, nos mecanismos, nas ferramentas de divulgação de informações de relevância pública que frequentemente não são capazes de implementar, num nível técnico, as determinações legais de proteção do sigilo, de proteção da privacidade dos jurisdicionados. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Nathalie. Em seguida, devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Said Mansur. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar a doutora Nathalie Fragoso
pela excelente sustentação oral. Eu compreendi, entendi tudo que foi defendido aí por Vossa Excelência. Todos nós conhecemos o Jus Brasil, uma entidade séria, correta, e que busca sempre o melhor. Aliás, uma ferramenta fantástica. Eu vou ler o voto agora. Conforme consignado no respeitável despacho de sustentação, é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes. Repetindo, é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes, a que se atribua a autoria de auto infracional, conforme exposto no artigo 143 do ECA, configurando infração administrativa prevista no artigo 247 do Estatuto. Aspas, divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Fecha aspas. Isso é o que diz a lei. Não pode, é proibido. De outra parte, o Ministério Público é responsável pela defesa da ordem jurídica e tutela dos interesses sociais individuais indisponíveis, conforme artigo 127 da Constituição. Dentre suas funções institucionais, destaca-se a legitimidade atribuída ao Ministério Público nos termos do artigo 201, incisos 5 e 5º e 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a tutela de direitos individuais e meta-individuais da infância e da juventude. Certamente, a questão não se limita apenas ao fato noticiado, que realmente houve uma reclamação da genitora de um desses menores, reportando, e daí é que surgiu toda essa questão. Mas sim, há um número indeterminado de crianças e adolescentes igualmente expostas pela atuação da recorrente. Daí a legitimidade da Promotoria de Justiça que preside as investigações. O fato é que as informações constantes dos autos são insuficientes para a formação de convicção, havendo necessidade de realização de mais diligências, reunindo-se elementos que fundamentem a decisão final a ser adotada pela digna Promotoria de Justiça no âmbito do inquérito civil. Assim, em que pesem os argumentos e ponderações da recorrente, que obviamente serão consideradas após a reunião dos elementos necessitados pela digna Promotoria de Justiça, conclui-se que não é possível, neste momento, a interrupção das investigações. Agora aqui, doutora. Neste ponto, registra-se que eventuais publicações equivocadas provenientes do sítio do Tribunal de Justiça poderão também ser analisadas pela digna Promotoria de Justiça. Se disso que um erro cometido por uma pessoa ou organização não é justificativa para a continuação de outros erros. Essa é uma premissa fundamental da ética e da responsabilidade social. Igualmente fundamental que princípios e normas de proteção à infância e à juventude sejam observadas por todos, sem qualquer exceção. Nestes termos, bem demonstrada a justa causa para a instauração de inquérito civil, nego o provimento ao recurso. Gostaria só de fazer aqui um adendo, que eu entendi muito bem a dificuldade do Jus Brasil, mas o erro, realmente a senhora tem razão, o erro veio lá do tribunal, porque ele está publicizando dados que não deveria. E o Jus Brasil está indexando isso e dando continuidade a essa publicação equivocada. Por isso aqui, e que eu faço essa observação para que a Promotoria de Justiça também verifique esses erros que vêm lá do tribunal para que sejam corrigidos. Corrigido no tribunal, me parece que a solução do Jus Brasil fica solucionada também. Se eles colocarem as iniciais do menor ou algo semelhante, fica solucionado. Quer dizer, a questão toda é lá no nascedor. A senhora tem toda a razão. É lá no nascedor. Mas eu não posso dar provimento ao recurso até que se resolva essa situação, consignando também que foi instaurado inquérito civil. Me parece aqui,
poderia ter aguardado os 90 dias, né, para fazer a investigação. O fato é que a promotora resolveu instaurar de plano o inquérito civil e assim ele será mantido. Então, senhor presidente, esse é o meu voto, eu nego o provimento ao recurso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Eu indago se podemos passar à votação nominal dos nobres conselheiros. Então, o primeiro a votar será o doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero iniciar cumprimentando a ilustre advogada, a doutora Nathalie Fragoso, por sua clareza, por sua combatividade, que de forma exaustiva examinou a questão de fundo e postulou pelo provimento do seu recurso com consequente arquivamento desse inquérito civil instaurado. Cumprimentada a douta defensora, eu quero dizer que acompanho com todas as vênias o voto do ilustre relator, conselheiro Saad Maslum, deixando evidentemente muito claro que a portaria baixada que inaugura o inquérito civil não significa uma antecipação de responsabilidade, não significa afirmar-se que nesse momento há uma responsabilidade cabível a ser apurada, mas significa dizer que há necessidade de se aprofundar nas investigações, de realizar novas diligências. É para isso que serve o inquérito civil, é para isso que ele se presta. Essa ferramenta colocada à disposição do Ministério Público se destina simplesmente a completo esclarecimento, completa elucidação, e nesse ponto, correta a portaria que foi baixada, correto, no meu modesto entender, o posicionamento adotado pelo digno relator, a quem acompanho negando-se, por conseguinte, provimento ao recurso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, passo a palavra ao doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. Saúdo a nobre defensora pela sua brilhante exposição e realço que o inquérito civil é uma investigação e não uma acusação. O inquérito civil não implica imputar de forma definitiva qualquer responsabilidade à recorrente. Ademais, possibilita que a defesa, que a recorrente, apresente suas justificativas. E somente em situações excepcionais, quando comprovada de plano a tipicidade de conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, é possível o trancamento do inquérito civil, o que não é o caso. Ante o exposto, acompanho o brilhante voto do doutor relator. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, dignos conselheiros, parabenizando a digna advogada por sua sustentação oral, desde já antecipo que eu vou acompanhar o voto bem elaborado do conselheiro Saad Maslum. Seguindo aquilo que o nobre conselheiro afirmou, que pode haver um erro nas informações trazidas pelo Tribunal de Justiça, o senhor Luiz Paulo Pinho, que é um dos criadores do mencionado site, mencionou no Fórum de Lisboa, também publicizada a informação, em junho de 2022, que a ferramenta tem mais de 30 milhões de usuários, o que vem a se aproximar de quase 25% dos internautas no Brasil e fora do Brasil, inclusive. Então, vamos imaginar a proporção que uma informação indevida, mencionado o site, que ninguém desconhece a sua utilidade. Imaginem 30 milhões de usuários tendo acesso a uma informação que envolve um menor, envolve um adolescente, envolve a sua imagem. Se querer dizer que houve um erro ou que a informação é publicizada, não é difícil nem distante lembrar que a publicidade interna é muito diferente da publicidade externa.
Isso não quer dizer que as informações, ainda que indevidamente lançadas nos sites aqui, o mencionado, Jus Brasil menciona, alegou ignorância ou querer justificar que não sabia que a informação poderia ou não poderia ser uma informação pública. Não é possível que um site que é regido por profissionais de direito venha dizer que não sabe que aquela informação que envolve adolescente, aquela informação que envolve vara de família, aquela informação que envolve processo criminal, não possa ser ou possa ser publicizada. Até porque aqui, no Jus Brasil, você poderá ter acesso aos processos trabalhistas, que também são sigilosos, do consumidor, criminais, e aqui vai o que acrescenta mais, ou de família, em qualquer instância processual. Eu não posso acreditar que mencionado site, festejado site, onde tem 30 milhões de usuários, possa divulgar na sua página que o acesso ao processo de família, estou aqui nas mãos, doutora, a senhora não pode se manifestar nesse momento, estejam aqui apresentados. Senhor presidente, por favor, eu quero assegurar a palavra, doutora não tem direito de manifestação, ele está querendo se manifestar, por gentileza? Pois não. Deveria ouvir mais e ler mais o que está no próprio site, parece desconhecer. No Jus Brasil, você pode ter acesso aos processos trabalhistas do consumidor, criminais ou de família em qualquer instância ou grau. Consulte e acompanhe processos de quaisquer tribunais federais, de justiça, do trabalho, contas ou militares. Confira abaixo. E logo ali vem uma lista gigantesca de tribunais. O inquérito civil, como bem mencionado pelo conselheiro Giuliotti, ele não é acusatório, ele é investigatório. Então, tudo aquilo que foi apresentado, inclusive essa entrevista bem trazida no Conjur, publicada em junho de 2022, possa ser esclarecida pelo senhor Luiz Paulo Pinho, quando fala que a informação deve ser sempre apresentada, se esquecendo de toda e qualquer forma de respeito e garantia à intimidade e à vida privada. Acompanhe o relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco. O doutor Saad Maslum pede a palavra. Não. Perdão, o som não tem. O som. Se eu apertei no momento errado, senhor presidente. Não, perfeito, não tem problema. Obrigado. Então, dando prosseguimento, ao julgamento, à votação, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a doutora Natália Fragoso pela sua sustentação, pela sua argumentação, pelo direcionamento feito em relação ao voto, que me pareceu muito interessante, aonde ela suscita a ocorrência de erro de subsunção, que aqui no Brasil, em matéria penal, é denominado de erro de proibição. Quando a gente conhece a lei, todavia tem uma interpretação equivocada dessa lei. Esse erro de subsunção que na Alemanha é tratado tanto no âmbito penal quanto no âmbito civil também. E o que argumenta a doutora Natália é que o site acabou divulgando fatos que, por seu turno, teriam sido disponibilizados por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo. Apesar dessa argumentação, que me parece uma argumentação muito forte, uma argumentação bastante contundente, a matéria foi tratada de modo absolutamente irrepreensível por parte do eminente relator, Dr. Saad Maslum. O site não poderia, de maneira alguma, divulgar algo sigiloso, quando a própria lei estabelece isso. E me parece que o encaminhamento dado pelo Dr. Saad é um encaminhamento correto. Não é caso de dar provimento ao recurso, mesmo porque existe justa causa para a continuidade do inquérito civil, mas é caso, sim, da Promotoria de Justiça tomar providências em face de quem procedeu a essa divulgação absolutamente infeliz e que viola o texto legal, que assume um contorno muito grave, partindo da premissa de que as informações foram disponibilizadas pelo próprio Poder Judiciário. Então, eu quero aqui cumprimentar a ilustre defensora, mas eu acompanho o voto do eminente relator, que me parece que procedeu ao enfrentamento correto e exauriente da matéria. Então, eu voto com o relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Calil Filho, por gentileza.
Muito obrigado. Eu também gostaria de cumprimentar a doutora Nathalie Fragoso pela clareza, pela combatividade e pela sua exposição muito percussiente. Mas eu entendo também que, nesse momento, não é o caso de se ceifar a investigação. Só em hipóteses excepcionais nós poderíamos interromper o inquérito civil diante de uma eventual falta de justa causa, que não me parece ser o caso. Se houve erro, isso tem que ser apurado e promovida a devida responsabilização, até porque o bem que está sendo defendido aqui é a proteção à infância. Esse é o bem a ser perseguido e protegido aqui nesse inquérito. Então, eu acho que, nesse momento, embora relevantes e sejam bastante convincentes os argumentos da doutora Nathalie, eu acho que, nesse momento, não é o caso de se interromper a investigação, que, ao final, será dada a devida solução, mas não agora. Então, pelo meu voto, eu também acompanho o relator. Obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marçuri. Obrigado, senhor presidente. Eu também, inicialmente, quero cumprimentar a eminente advogada, doutora Nathalie Fragoso, por sua clareza, combatividade, mas também na linha dos colegas que me precederam, eu acompanho o excelente voto do conselheiro, do eminente conselheiro, doutor Saad Maslum, né, a quem parabenizo pela excelência do voto, destacando a parte em que Sua Excelência mencionou que a publicação do Tribunal de Justiça deve ser incluída na apuração desse inquérito civil, porque, sanando a irregularidade na origem, futuramente não teremos mais equívocos, né? Facilitaria o trabalho da Jus Brasil também, na sua importante ferramenta de uso. Então, meu voto é nesse sentido. Acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado, doutor Jurandir. Em seguida, passo a palavra à nobre conselheira, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Parabenizo também a doutora Nathalie pela clareza da exposição. Prestei muita atenção nos argumentos trazidos. E, da mesma forma como os conselheiros que me antecederam falaram, a importância do inquérito civil é exatamente apurar as responsabilidades existentes, como bem apontado pelo relator, inclusive do Tribunal de Justiça, ao disponibilizar dados sigilosos. Então, entendo que, nesse momento, não é o caso de se trancar o inquérito civil, que tem justa causa, e o eventual apuração dos fatos, inclusive com essas todas notícias trazidas pela senhora, ele é de suma importância para o deslinde do feito. Então, nesse sentido, acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado, doutora Tatiana. Eu também quero inicialmente cumprimentar a doutora Nathalie Fragoso pelo magnífico voto, mas também acompanho o voto, muito bem lançado o voto, o brilhante voto do nobre relator, doutor Saad Maslum. Então, eu anuncio que, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Saad Maslum, negando-se provimento ao recurso. Doutora Tatiana... Se me permite, senhor presidente. Pois não, doutor Maslum, pois não. Não, eu gostaria apenas de fazer questão de, mais uma vez, parabenizar a eminente advogada, a doutora Nathalie Fragoso. Brilhante o seu recurso colocado, o recurso escrito, igualmente brilhante a sustentação oral, perfeita, está de parabéns. Mas vamos aguardar o término desse inquérito, que eu tenho certeza que vamos chegar a um bom termo. Tá ok? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Senhor presidente, pelas anotações, não há mais pedido de sustentação oral. Há um caso remanescente, mas é do link sigiloso. Acho que o senhor gostaria de anunciar que os demais casos já foram julgados. Sim, sem dúvida.
Anuncio que os demais casos já foram apreciados, devidamente analisados por este conselho e que estão à disposição no sistema deste colegiado. Doutora Tatiana, só apenas para complementar, a senhora gostaria de falar a respeito das comunicações do movimento das ou depois? Acho que depois. Não, posso falar agora, porque depois fica no site sigiloso. Então, as comunicações sobre a movimentação foram protocolados, publicados até o dia 28/2, 233 protocolados, e distribuídos até o dia 3/3, 410 protocolados. Então, não sei se os senhores querem fazer um intervalo ou querem já passar para o link sigiloso. Na verdade, eu preciso realmente de um pequeno intervalo. Pois não. Acredito que todos concordem. Os 10 minutos. Perfeito. Então, iremos para o link sigiloso. Até mais.